Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre dúvidas que aparecem constantemente na cabeça do segurado. Meu nome é Leonardo Dias, advogado especialista em direito previdenciário e bora falar das dúvidas. O que costumeiramente o segurado tem de dúvida na cabeça quando quer se aposentar? Eu vou falar especificamente da área em que trabalho, que é tempo especial. Não necessariamente aposentadoria especial, mas aposentadoria especial, aposentadoria por pontos, aposentadoria por tempo de contribuição. Normalmente, o segurado vai até o profissional e, na região onde eu trabalho, pergunta se a aposentadoria especial existe. Existe. Ela existe, como eu já falei em alguns outros vídeos, a aposentadoria especial existe. Você, uma vez que trabalhou em atividade que colocou em risco a sua saúde, a sua integridade física, por 15, 20 ou 25 anos, a depender da atividade e o grau de risco a que você está exposto, você se aposenta sem precisar completar qualquer idade que seja. Basta ter o tempo mínimo de contribuição e você consegue se aposentar. A segunda dúvida que mais aparece quando o segurado procura a gente é o que eu faço quando a empresa está falida. Empresa falida, normalmente, se você não pediu os documentos, e aí principalmente o PPP, pode ser que você não consiga. Tem jeito de conseguir? Tem jeito de conseguir. Você vai entrar em contato com o administrador judicial, primeiro você vai ter que localizá-lo. Em alguns casos é muito simples, é só você ir até a Justiça Estadual e procurar o processo de falência. Às vezes o administrador judicial ainda é o mesmo do processo de falência. Tem casos em que não tem o processo de falência porque a empresa não faliu, ela simplesmente fechou as portas. E você pode procurar também no site da JuSesp ou da junta comercial da sua região e pesquisar os dados da empresa. Então lá você vai conseguir os dados do sócio. Com os dados do sócio você pode ir para o Google e achar talvez o CNPJ da empresa, muito embora nos documentos que você vai procurar na JuSesp vai ter, e também se você procurar pelo nome da empresa no Google, você consegue a razão social e aí normalmente em algum site vai aparecer para você o CNPJ. Conseguiu esses dados? Pega o telefone, caso você não tenha o telefone, o e-mail do administrador judicial e faz o pedido formalmente. Caso você não consiga os contatos, né, telefone, e-mail do administrador judicial, você pode pegar o endereço da empresa, tá? E aí o endereço ideal seria o endereço que está junto com o CNPJ, lá quando a empresa foi aberta, a não ser que tenha alguma alteração contratual, e aí você vai saber na junta comercial, tá? Você vai pegar esse endereço e vai enviar um pedido de PPP por meio de uma carta com aviso de recebimento, é muito importante isso, e esperar o resultado, tá? É muito interessante aí para você reforçar o pedido de PPP, fazer o pedido no cartório, tá? Então você vai fazer uma notificação extrajudicial. Não é barato, mas não é um valor assim absurdo, né? Perto do que você pode conseguir. Porque às vezes esse tempo especial é o que te separa de uma aposentadoria sem fator previdenciário e uma aposentadoria com fator previdenciário. Então, às vezes, vale o investimento, tá? Aqui na região onde eu tenho o escritório, a notificação extrajudicial está na casa dos R$106, tá? Então, a gente faz o pedido, o oficial de cartório vai lá notificar a empresa, entregar esse documento e vai constar na devolução, né, oficialmente, que ou alguém recebeu ou a empresa não está mais lá
ou que houve a recusa no recebimento do documento, e é normal isso. E aí, de posse desse documento, com a confirmação de que você fez o contato com a empresa, porém não teve sucesso, lá na frente você vai conseguir produzir uma determinada prova no INSS. Uma outra dúvida que as pessoas têm é: só o PPP serve? Ou se o PPP estiver errado, eu faço o quê? Ou o PPP está correto? Então, primeiro, se o PPP não estiver com todas as informações, e aí é muito importante você observar campos como proficiografia, agentes de risco, monitoração biológica e responsável técnico. Esses são os campos que costumam dar problema, tá? Tem um campo que está antes da proficiografia, lá normalmente fica no canto direito do PPP, que está escrito GFIP. Normalmente esse campo não está preenchido corretamente, ou está em branco, ou não está preenchido corretamente, tá? É um campo que quase que sempre o INSS vai discutir como ele não estando certo e por isso o PPP não deve ser aceito. Para você, segurado, não se preocupe com este campo, se o restante do PPP estiver correto, tá? Então, para atividade especial é muito importante a proficiografia. Por que a proficiografia é importante? Porque ali é a descrição da sua atividade. O que o frentista faz? O que o vigilante faz? O que o eletricitário faz? O que o enfermeiro faz? Tem que estar descrito. Então, muitas vezes, o campo proficiografia de um frentista, por exemplo, não fala que ele abastece veículos com o combustível tal. Muitas vezes, o PPP do enfermeiro no campo proficiografia não fala que ele utiliza seringa ou tem contato diariamente com pessoas infectadas com vírus, bactérias e tudo mais. Muitas vezes o PPP do vigilante não descreve, e aí é um detalhe muito específico no PPP do vigilante, quando o vigilante é motorista, porque, para quem não sabe, dentro do carro forte vão os vigilantes, né? Porque eles precisam de um sistema na verdade é uma estratégia que é utilizada entre eles para sair e entrar do veículo. E precisa de alguém que dirija. Só que essa pessoa que dirige, ela não é apenas um motorista, ela é um vigilante também. E especificamente esse profissional, o motorista vigilante, por vezes, quando pede o PPP, vem no campo proficiografia a descrição de um motorista e não de um vigilante. Só que o motorista vigilante também porta arma de fogo, também desempenha funções de vigilante. Então é muito importante observar o campo proficiografia por conta disso. A descrição está correta, ela está detalhada, porque às vezes uma palavrinha que coloca ali no campo proficiografia é o que vai caracterizar a atividade especial, mesmo que o campo de baixo, agentes de risco, esteja errado ou esteja faltando alguma informação. Então o campo agentes de risco, por que é importante verificar se ele está correto ou não? Porque pode ser que o agente de risco não esteja correto ali, ou a pessoa esteja exposta a mais de um agente de risco. Então, um exemplo de um frentista. Pode ser que, além do risco de estar exposto a inflamáveis, ele também está exposto a ruído. Então, você precisa constar que ele está exposto a ruído, qual é o nível de exposição. Se há diferença nos períodos da exposição, tem que constar que de tal a tal período a exposição era essa, que de tal a tal período a exposição era aquela, e tem que constar a exposição ao inflamável. E aí a gente está falando de agente químico. Então é muito importante observar isso. Tem que observar também se a monitoração biológica, os profissionais que fizeram a monitoração biológica,
tinham vínculo ou tinham capacidade técnica para avaliar o layout da empresa, para avaliar a exposição em si. Outra dúvida que as pessoas têm é: preciso da idade para me aposentar? Depende. Aposentadoria especial, por exemplo, você não precisa da idade. Basta completar o tempo de contribuição mínimo. Outra dúvida que as pessoas têm: me afastei por auxílio doença, por exemplo. Esse tempo conta? Se ele tiver intercalado entre vínculos, por exemplo, você trabalhou numa única empresa a vida inteira, certo? Então você começou a trabalhar lá em 90, por exemplo, e nunca mais mudou de emprego, foi só naquele emprego. E em 2001 você ficou 1 ano e pouco, 1 ano e meio, afastado por alguma coisa que aconteceu, uma doença que você teve. Aí pode ser um auxílio doença previdenciário, pode ser um auxílio doença acidentário. Você ficou afastado. Depois do afastamento, você se recuperou e voltou a trabalhar na empresa e tudo correu normalmente. Esse tempo conta? Conta. E se a atividade foi especial? Esse período conta como tempo especial? Conta. Uma dúvida que é muito comum aparecer na hora que o segurado passa pela consulta é: quanto que eu vou receber? Essa não é uma resposta fácil de dar, uma resposta que você dá de imediato. Por quê? Tem que fazer conta. E para fazer conta, eu preciso primeiro analisar se tem algum vínculo do segurado que não está no quinis dele. Então pode ser que ele trabalhou numa empresa que não fez o recolhimento, ou trabalhou numa empresa que fez o recolhimento, mas fez o recolhimento errado. Tudo isso influencia na hora de fazer o cálculo da aposentadoria. Às vezes a pessoa esteve afastada por incapacidade e o INSS não projetou a contribuição da forma correta. Então eu preciso fazer as contas, fazer uma regra de 3 no caso de um benefício por incapacidade, para projetar esse benefício para o 100% e ele entrar no quinis da forma correta para eu fazer a contagem do tempo de contribuição, a somatória das contribuições dele, achar a média aritmética das contribuições dele desde julho de 94 até a data em que se faz o pedido da aposentadoria e dividir, excluindo lá os 20% piores salários e fazer a divisão pela quantidade de contribuições que essa pessoa tem. Tá? Eu estou falando de forma bastante geral aqui, porque aí teria que ver se tem mínimo divisor para ele ou não, se tem que fazer correção de quinis ou não, tem, por exemplo, adicional de periculosidade a que ele tinha direito e não foi incorporado porque a empresa não pagou, então tem ação trabalhista ou não tem que entrar para reconhecer o adicional ou não tem. Então, tudo isso tem que ser visto antes de fazer o cálculo. O que é possível dizer aí em resposta a essa pergunta é um valor aproximado, tá? Fazendo a conta com o quinis do jeito que tá, seguramente a resposta não vai ser precisa, tá? Mas dá para responder, dá para dar uma média e um valor bem aproximado, mas não tão aproximado assim, porque, como eu falei, todas essas questões podem aumentar o salário da pessoa de forma significativa, tá? Então, assim, dá para responder? Dá de forma geral, um valor aproximado, mas de forma precisa, aí o profissional vai ter que parar, vai ter que analisar todas essas questões para te dizer mais ou menos quanto você poderia receber, tá? Isso normalmente é feito em planejamento previdenciário. O segurado procura um profissional e ele quer saber quais aposentadorias ela tem direito. É que eu tenho o costume já de analisar e dizer quais aposentadorias você tem. Você tem 3 saídas. Agora, com relação ao valor da aposentadoria, aí eu preciso sentar e analisar tudo isso, senão é uma coisa que dá para responder de imediato, porque eu tenho que fazer conta. E contas feitas no Excel precisam
de olho clínico, precisam de muitas revisões para que não passe nada em branco, para que não fique nada errado, porque não revisar um cálculo de uma aposentadoria pode aí prejudicar de forma absurda. É uma resposta que dá para responder, não uma dúvida que dá para responder, mas é preciso um pouquinho de tempo para dar essa resposta de forma precisa. Outra dúvida que é comum é em relação ao fator previdenciário. Fator previdenciário é bom ou é ruim? Fator previdenciário pode ser bom se ele for maior do que 1. E também pode ser bom mesmo que ele seja menor do que 1, a depender da situação. Então, um exemplo em que o fator previdenciário, mesmo sendo menor do que 1, é bom. É a única saída da pessoa. Ela só tem direito àquele benefício, ela quer se aposentar, a reforma vai ser aprovada no dia 12, e se essa pessoa não se aposentar agora, ela lá na frente vai ter um cálculo diferente, porque a fórmula de cálculo da aposentadoria seria um outro cálculo, aí considerando 100% dos salários de contribuição. E hoje ela pode usar somente 80%, descartando as 20 menores. Você pega os 100, descarta as 20, soma essas 80 e divide pela quantidade de contribuição. Vamos imaginar que a pessoa fez essa conta e o fator dela deu 0,5. Só que a pessoa não aguenta mais trabalhar. Ela quer porque quer se aposentar. E ela não tem direito a outro benefício. Não importa se ela esperar mais. Porque vamos imaginar que se ela esperar mais, ela não tem a saúde para continuar trabalhando, ou ela não tem a condição de aproveitar o tempo de qualidade dela com a família dela. Então essa é a única saída para ela. Então, para ela é uma situação boa, esses 0,5, 0,6, 0,7, não importa o valor, desde que menor do que 1. Não é recomendável você investir numa aposentadoria com um fator previdenciário menor do que 1. Tá? Isso o profissional que você vai procurar tem que te explicar. Tá? Por quê? Porque vamos imaginar, a aposentadoria é de 3 mil. 3 mil corresponde a 100%, correto? Se eu estiver falando de 0,5, eu não estou falando de 100%, eu estou falando de metade de 3 mil. Se eu falar 0,8, eu estou falando, essa conta que eu estou fazendo é de uma maneira bem geral, tá, gente? Porque o fator previdenciário não dá exatamente 0,8 ou 0,5. Ele vai dar uma fração, normalmente de 4 dígitos. Então, é 0,5921, 5187, entendeu? Então, uma aposentadoria de 3 mil com um fator previdenciário de 0, alguma coisa não é 100%. Mas e quando que o fator previdenciário pode ser bom? Quando o fator previdenciário é acima de 1. Porque 1 significa que você recebe 100%. Então, se você tem um fator previdenciário de 1, alguma coisa, 1,2, 1,3, 1,1, você está recebendo aí mais do que 100% da aposentadoria. Então, uma aposentadoria de 3 mil com um fator previdenciário de 1, alguma coisa, significa que você vai receber mais do que 100%. Aí é uma bela de uma aposentadoria com um ótimo fator previdenciário positivo. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida além dessas que eu coloquei aqui para vocês, fica à vontade para comentar no vídeo, tá? Eu respondo, faço um outro vídeo com mais dúvidas que são comuns. Essas que eu falei são as que aparecem mais quando o segurado procura a gente. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no joinha que está aqui embaixo da tela, tá? Faça a inscrição no canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.